A arte de falar e fazer. Capítulo 1. Amanhã eu faço. Você não pode escapar da responsabilidade de amanhã evitando a hoje. Abraham Lincoln. Você há de concordar comigo que grande parte da nossa rotina é baseada em cumprir tarefas dos mais variados tipos. Temos inúmeras responsabilidades no trabalho, em casa, com a nossa saúde, com a família, com os amigos, com nós mesmos. Nosso tempo é limitado e a imagem que me vem à cabeça é a daquele show circense em que o malabarista equilibra vários pratos ao mesmo tempo em varetas e precisa girá-los de modo intercalado e permanente para que nenhuma caia no chão. Muitas vezes a nossa vida fica muito parecida com esse show. Temos que encontrar estratégias para equilibrar todos os pratos e atender a todas as expectativas externas e internas do nosso desempenho frente a tudo o que precisamos e desejamos fazer. Mas, mesmo que dê o seu melhor todos os dias para fazer o máximo possível, se for parecido com a maior parte da população mundial, você provavelmente não está dando conta de equilibrar tudo e é bem possível que alguns desses pratos estejam prestes a cair, se é que alguns já não estão no chão. Com o tempo, porém, pode ser que fazer o máximo possível se torne extremamente desgastante. Os pratos estão caindo, você se sente à beira da perda de controle, seus níveis de estresse estão altíssimos e as listas de tarefas estão se acumulando. Parece que, mesmo trabalhando mais, acordando mais cedo e se esforçando muito, é impossível dar conta de todas as exigências da vida e você acaba paralisando. Talvez não tenha chegado a este nível extremo, mas é possível que alguns sinais já estejam começando a aparecer, como você está constantemente lutando para cumprir prazos no trabalho e em outras esferas da vida. Sente que está andando em círculos em relação a projetos importantes, tem tido dificuldade em manter o foco no dia a dia, está se sentindo tão estressado em relação às suas responsabilidades que o excesso de preocupação chega a atrapalhar o seu sono e a disposição física. Precisaria que o dia durasse pelo menos 48 horas e que ninguém atrapalhasse você para, quem sabe, começar a colocar as pendências urgentes em ordem. Mas antes de me aprofundar no que isso quer dizer, deixa eu contar uma história para você. É domingo à noite e Juliana decide que a próxima semana será diferente. Ela se senta e planeja tudo o que deveria acontecer ao longo dos próximos 5 dias para que consiga ser produtiva e, finalmente, coloca a vida em ordem. Ela anota todas as pendências que estão se arrastando há meses e consome o seu emocional. Ela decide se libertar de uma vez por todas daquele sentimento de frustração, de parecer que está sempre devendo algo a alguém ou a si mesma. Enquanto cria a lista de tarefas que vai realizar na semana seguinte, ela percebe que não sabe explicar quando foi que sua vida se tornou tão caótica. Os prazos no trabalho estão atrasados, não consegue estabelecer uma rotina de atividade física que, mais uma vez, era uma de suas principais metas do ano. Toda semana se programa para fazer mercado e cuidar melhor da alimentação, mas nunca dá certo e acaba recorrendo ao delivery ou a comidas de qualidade ruim, muito mais vezes do que gostaria e mais do que o seu orçamento permite. O marido já nem faz o planejamento semanal porque, como ele mesmo disse, para que ter essa conversa de novo? A gente sabe que não vai funcionar. Você está apenas se iludindo. Palavras muito dolorosas para Juliana, mas ela está decidida que desta vez será diferente. Ela conclui a lista que fez no próprio celular, coloca na cabeceira da cama e deita-se para dormir, confiante de que amanhã será um dia diferente. O dia seguinte chega. Juliana acorda decidida a fazer a lista de tarefas dar certo, mas o fato é que, por mais que Juliana se planeje, logo na primeira hora da manhã, as coisas não saem exatamente conforme o imaginado e assim o dia segue com e-mails, mensagens, notificações das redes sociais, reuniões, interrupções e o próprio esgotamento físico e mental que bate no fim do expediente. Quando ela se dá conta, parece que o dia voou e ela não fez nada do que tinha planejado. A noite chega e o sentimento é de frustração, tristeza de, mais uma vez, ter dito o que faria, mas não fez. Ela garante novamente que amanhã será diferente, mas a história se repete de novo. A rotina da Juliana não é um caso isolado.
Atendo clientes e alunos semanalmente com essa exata sensação e talvez, só talvez, você se identifique com ela ou já tenha experimentado dias assim. Preciso dizer, todos estes sentimentos são legítimos e você não está sozinho. Na verdade, estudos indicam que 20% da população adulta compartilha dessas mesmas angústias, dificuldades e frustrações que você e a Juliana. Se considerarmos os dados do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, poderíamos presumir que mais de 25 milhões de brasileiros se encontram na mesma situação. É só pensar em quantas vezes hoje você se lembrou das suas tarefas e pendências e se sentiu sem energia só de perceber tudo que ainda precisa ser feito e, pior, ver tudo que já deveria ter sido feito e está atrasado. Bate um sentimento de que, mesmo que você trabalhe muito, ainda assim não vai ser possível concluir o que deveria. Ou quantas vezes você traçou um plano para ter uma vida mais saudável, mas acabou adiando a ir à academia porque naquele momento não tinha energia suficiente para se exercitar? Quantas vezes pagou a mensalidade e até a anuidade de academias que nunca usou totalmente? Ou ainda quantas vezes planejou o seu dia e o viu indo embora sem fazer o que era realmente relevante para a sua vida? Quando planejamos os dias seguintes ou até mesmo o próximo ano com as famosas metas de ano novo, nós genuinamente acreditamos que conseguiremos cumprir aqueles objetivos. Planejar nos traz um sentimento de controle de que estamos guiando a nossa vida segundo as nossas próprias regras. Porém, quando a rotina entra em ação e, mais uma vez, não conseguimos realizar aquilo que planejamos, a decepção é muito grande. Pior ainda, quando falar e fazer se torna um resultado recorrente, é muito comum nos culparmos e nos agredirmos com palavras ruins e depreciativas. O problema disso é que, conforme é ensinado pela doutora Kelly McGonigal, premiada professora de psicologia da Universidade de Stanford, a autocrítica e o julgamento negativo que temos de nós mesmos diminui ainda mais a nossa motivação e energia para realizar as tarefas. Alguns estudos, inclusive, comprovam que sermos excessivamente duros conosco por não termos feito o que nos propusemos nos faz voltar a nos sabotar em nossas atividades. Na prática, o que acontece é algo parecido com o ciclo que você verá a seguir. O ciclo é: se compromete a fazer, não faz, sente culpa, produz menos, sente mais culpa, produz menos ainda. Esse espiral descendente me lembra a história de Henrique, um aluno meu. Uma vez, Henrique me disse que tinha o sonho de ser aprovado em um concurso público. Ele decidiu, então, se programar para estudar 6 horas por dia, algo que nunca conseguia cumprir. Para mostrar o que acontecia com ele, descreveu um dos seus dias. Quando se sentou para realmente estudar, sentiu um impulso muito forte de organizar a mesa primeiro, pois estava muito bagunçada. Como justificativa para si próprio, ele disse que, com a mesa organizada, produziria melhor. 1 hora depois, já com a mesa organizada, resolveu fazer uma rápida parada para tomar água e checar as mensagens do celular. Mais 30 ou 40 minutos se passaram. Resumindo, quase 2 horas de estudo já tinham ido embora. Ele olhou para o relógio e percebeu que, mesmo que ficasse focado naquele momento em diante, não conseguiria estudar as 6 horas que havia planejado. Sentiu frustração e culpa por não ter começado na hora que determinou e acabou tomando a difícil, porém confortante decisão de que aquele dia não deu, mas no dia seguinte começaria. Só que no dia seguinte também não deu, e ele estava vendo, mais uma vez, outro sonho seu escorrer por entre seus dedos. Por mais duro que possa parecer, esse padrão de se comprometer a fazer algo, mas na hora H acabar adiando o que importa para fazer uma outra tarefa no lugar da primeira, tem um nome: procrastinação, que é o hábito de deixar para depois. Na prática, procrastinar é passar tarefas menores e de menor importância na frente de outras que eram mais importantes e que deveriam ser feitas naquele momento, até que o dia vai passando e não dá mais tempo de fazer o que deveria ser feito hoje, e então aquilo que era mais importante fica para amanhã. É claro que procrastinar numa tarefa ou outra faz parte da vida de praticamente todos os seres humanos e confesso que era parte recorrente da minha. Mas não é disso que estamos falando.
A preocupação aqui é quando um dia de procrastinação se transforma em uma semana, que pode se transformar em um mês, um ano ou mesmo em uma vida de procrastinação. Em uma vida em que adiamos aquilo que realmente importa para nós e para a nossa família. O problema é que algumas pessoas procrastinam tanto para amanhã que pode chegar ao ponto de não ter mais um amanhã para realizar os sonhos que tanto desejam e terem que se conformar com uma vida muito aquém do que realmente desejavam para si mesmas. Muito mais do que só deixar para depois. Dr. Joseph Ferrari, professor da Universidade DePaul em Chicago, na 10ª edição da Conferência de Pesquisa sobre Procrastinação, definiu a procrastinação em tradução livre como o adiamento intencional e frequente de iniciar ou concluir uma tarefa ao ponto de experimentar desconfortos subjetivos, como ansiedade e arrependimento. A origem da palavra procrastinação é associada ao verbo em latim procrastinare, que significa adiar até amanhã. Mas também é um termo grego antigo, okrasia, que quer dizer fazer algo contra o nosso bom julgamento. Essas definições trazem informações muito importantes. Ao procrastinar, sabemos que deveríamos fazer outra coisa, mas optamos por substituir a tarefa principal por outra, mesmo sabendo que isso poderá ter consequências negativas. Quando o comportamento se torna repetitivo e constante, pode abrir caminho para que, como afirmou Ferrari, a procrastinação se torne a marca registrada de alguém, e essa pessoa se torne uma procrastinadora crônica. Alguém que, segundo Julia Ellen Hefferkamp, psicóloga da Universidade Münster, atrasa tarefas quase todos os dias, pelo menos durante a metade de suas atividades. Esse padrão comportamental pode ter impactos negativos graves, porque a procrastinação crônica não apenas atrapalha o cumprimento de prazos, como também cria barreiras para que aquela pessoa não alcance os seus objetivos de vida. Esse é um ciclo que pode se tornar tão automático que as pessoas presas a ele perdem não apenas os prazos de seus compromissos, mas também a credibilidade diante dos outros. Isso acontece porque a procrastinação crônica aumenta os níveis de estresse, piora o padrão de sono e, além de afetar a produtividade, prejudica também os nossos relacionamentos. Infelizmente, é muito comum não termos a exata dimensão de como a procrastinação nos prejudica. Em 2023, foi publicado um estudo realizado com mais de 3.500 estudantes universitários da Suécia. Entre agosto de 2019 e dezembro de 2021, os alunos de 8 universidades diferentes foram acompanhados para entender como a procrastinação estava associada a uma piora na saúde física e mental. A partir de uma estatística média que diz que cerca de 50% dos estudantes têm uma relação problemática com a procrastinação, os participantes do estudo foram acompanhados durante um ano com follow-ups a cada 3 meses. No mapeamento, o que o estudo identificou é que, no curtíssimo prazo, é muito difícil ver o impacto da procrastinação na vida dos estudantes, mas, quando é feita a análise do impacto no fim de um ano letivo, a partir do 9º mês, eles perceberam que quanto maiores os níveis de procrastinação, maior a piora na saúde mental. Alguns alunos também apresentaram sintomas de depressão, ansiedade e estresse, além de questões físicas causadas por má qualidade do sono e falta de atividades físicas. Enfrentar a procrastinação é urgente. Não estamos falando de autoajuda barata, de que seus sonhos não serão realizados ou você não terá o carro ou a casa que deseja. Estou falando que a procrastinação tem poder de afetar sua vida em praticamente todos os aspectos dela. Ela prejudica o seu crescimento profissional, a sua prosperidade financeira, destrói relacionamentos e faz com que as pessoas adiem os cuidados com a saúde, até que não haja mais tempo de reverter os diagnósticos. Isso só para citar alguns exemplos. O estágio da esperança.
Uns anos atrás, eu estava participando de um treinamento nos Estados Unidos e encontrei um casal. O marido estava muito empolgado porque dizia ser meu fã no Brasil e começou a contar de maneira efusiva sobre um projeto ao qual daria início logo. Enquanto ele falava e desenhava todos os próximos passos desse ambicioso projeto, percebi que a esposa estava ao seu lado se sentindo claramente muito desconfortável. Ela olhava para os lados quase como se estivesse tentando se desconectar daquela situação. Esperei o marido concluir seu raciocínio, virei para a esposa e perguntei: quantas vezes ele já falou que realizaria esse projeto? Ela respondeu impaciente: todos os dias da vida dele. Talvez você possa até pensar: poxa, essa esposa não está apoiando o seu parceiro como deveria. No entanto, essa aparente falta de apoio é, na verdade, um reflexo do que eu chamo de estágio de desesperança. São 4. Estágio 1. Todos acreditam que você fará o que disse. Nesse estágio, tudo ainda parece bem. Você faz promessas e planos e os que estão ao seu redor acreditam na concretização dessas ações. Eles incentivam, celebram com você só de imaginar o dia em que você conquistará o que acabou de contar. Você se sente bem e as pessoas também. Estágio 2. As pessoas começam a duvidar das suas promessas. Você já falou tantas vezes que faria e não fez, que começam a não acreditar mais que determinada promessa ou sonho realmente se concretizará. Na cabeça das pessoas começa a passar o pensamento: mas ele já disse isso antes. Será mesmo que agora vai fazer ou só está mais uma vez dizendo algo que não vai realizar? Estágio 3. Já foram tantas vezes que você disse, prometeu que dessa vez seria diferente e não cumpriu. Tantas metas de ano novo que não chegaram nem em fevereiro, que quando mais uma vez você descreve o seu plano, até o tom de voz não é mais tão confiante. Não tem mais aquele brilho das outras vezes em que o projeto foi contado e recontado. Neste momento, nem mesmo você, nem as pessoas ao redor acreditam verdadeiramente que essa nova promessa se concretizará em qualquer medida que seja. Estágio 4. Enquanto no estágio 3 você ainda acredita que é possível sair dessa situação, ainda busca treinamentos e modos de vencer a procrastinação, no estágio 4 você está tão desacreditado que aceitou que não é possível virar o jogo. É o estágio máximo de não ter mais esperança em si mesmo. Nele, é possível que a pessoa precise de ajuda terapêutica de um psicólogo. Não sei se você já começou a trilhar os perigosos estágios da desesperança que acabei de descrever, mas acredite, se não converter a procrastinação em algum momento, os estágios darão seus primeiros sinais. O primeiro deles começa com uma simples percepção de que as pessoas ao redor já não ficam tão animadas com suas ideias e projetos, e, se nada mudar, pode culminar com a desesperança completa de que um dia essa situação de falar e não fazer vai mudar. A primeira grande questão que precisamos enfrentar juntos é que, se procrastinar é tão ruim e sabemos que é algo que nos prejudica, por que simplesmente não focamos o que importa e paramos com esse comportamento de deixar as coisas para depois? Procrastinar não é uma escolha racional. Em um estudo publicado em 2013, os autores analisaram a procrastinação como uma estratégia para regular as emoções e o humor no curto prazo e destacaram que a procrastinação é uma resposta para a urgência de lidar com emoções negativas. O estudo sugere a procrastinação como uma dissociação entre o nosso eu do presente e o eu do futuro. É como se estivéssemos tentando proteger o nosso eu do presente de sentimentos desagradáveis que podem surgir por meio das tarefas chatas, difíceis ou desafiadoras que temos a fazer. Então, para fugir da insegurança, do medo, da ansiedade que aquela atividade nos gera, optamos por fazer outra que vai nos trazer prazer imediato. Em vez de estudar por 6 horas, acabo optando por arrumar a mesa. Bem na hora de fazer a declaração do imposto de renda, resolvo organizar aquela gaveta que passou o ano todo bagunçada. Mas justamente agora me deu vontade de colocar em ordem.
Na hora de fazer um relatório chato do trabalho, resolvo verificar se chegou alguma mensagem importante no meu celular. O problema é que, quando o eu do futuro chega, ele vira o eu do presente. Os sentimentos negativos com relação a nós mesmos chegam com mais força ainda. Então, para nos proteger deles, procrastinamos de novo e de novo e de novo. É por isso que muitos pesquisadores afirmam que, quando analisamos a procrastinação crônica, analisamos um comportamento irracional. Isso porque, pela lógica racional, conseguimos definir o que precisa ser feito e o que deve ser mudado em nossa rotina para alcançar o que desejamos. No entanto, essa consciência não se transforma em ação. Não é que você e os outros 25 milhões de brasileiros e centenas de milhões ao redor do mundo não queiram agir ou tenham preguiça. Na verdade, é simplesmente a maneira como o nosso cérebro funciona e até hoje ninguém tinha ensinado um modo adequado de lidar com isso. No próximo capítulo, você vai entender por que priorizamos a tarefa menos importante ou quebramos nossas promessas aqui no presente, apesar das consequências negativas para o futuro. Bom, pessoal, então eu estou encerrando aqui o capítulo 1, o primeiro capítulo do livro A Arte de Falar e Fazer. Eu sou Leandro Militão, eu que sou leitor assíduo aqui do canal. Lembrando que se você quiser a continuação da gravação, é só pedir aqui abaixo do vídeo. E se quiser comprar o livro, por favor, eu peço que compre pelo nosso link também abaixo do vídeo. E assim você ajuda no crescimento do canal.